Boa noite, ouvintes. Vou começar hoje pegando emprestado o bordão da Fernanda Rizzo. Fernanda Rizzo toca como DJ Fritzo, está aqui hoje comigo no podcast para compartilhar um pouco da sua história, da sua vivência. Esse é o podcast Milhas do Rolê, um podcast que eu faço com o objetivo de fomentar o nosso cenário, acreditando que o compartilhamento de experiências e de vivências pode servir de inspiração para a galera que está começando ou que esteja com algum desafio para superar. E a ideia é buscar histórias, então, que possam inspirar na superação desses desafios e que a gente faça isso de maneira compartilhada e coletiva. Rapidamente apresentando a Fê, porque a primeira coisa que eu vou pedir para ela depois é que ela complemente essa história, mas a Fê tá com quantos anos, Fê? 24? 23. 23? Uhum. 23 anos, ela toca há bem pouco tempo, assim, se a gente for considerar, né? Acho que foi 2018 que ela começou, pelo que ela me contou ontem. Ela é fundadora do Coletivo Plano, um coletivo que faz festas de rua aqui em Porto Alegre, faz festas muito legais, deu um up assim, no cenário de festas de rua de Porto Alegre. Por um tempo, a Ruaça era o maior coletivo, e a Plano hoje tem praticamente o mesmo tamanho da Ruaça, assim, e é bem legal essa história, porque eles sempre contam que se inspiraram na Ruaça e a massa está compondo esse cenário juntos. Além disso, a Fê participou da festa Função, rolava as funçãozinha também, a gente vai falar sobre isso. A Fê faz parte da festa Pane, que é uma festa com estética oitentista, e ela tem um programa quinzenal na rádio online Function FM chamado Fatia, já tem uns 10 episódios, se eu não me engano. Foi inspiração para esse programa aqui, onde ela convida DJs do cenário para trazerem a sua pesquisa. Na verdade, o tema é livre, mas normalmente o pessoal leva a sua pesquisa, seja as referências ou o que está pesquisando atualmente, e comenta sobre essas músicas. Então, para quem não conhece ainda, eu indico muito ouvir o programa. Tem vários que são épicos, assim, tem de vários estilos diferentes, e as pessoas que ela convidou são todas muito massa, então certamente vai ajudar a ampliar o repertório e entender um pouquinho melhor o funcionamento da parada. Então, boa noite, Fê, te agradecer novamente ter aceitado o meu convite. Queria que tu desse um oi para os nossos ouvintes. Boa noite, ouvinte! Então, Fê, queria começar pedindo que tu contasse um pouquinho para nós a tua trajetória. Eu sei que tu não cresceu em Porto Alegre, passou a tua adolescência em Canela. Nos conta como foi assim essa adolescência, esse momento de noite, festinha, antes de vir para Porto Alegre. Por que veio para Porto Alegre? Como foi essa tua chegada aqui? Sim, então, primeiro, muito obrigada pelo espaço. Estou muito feliz de estar aqui e poder falar, porque geralmente sou eu que peço para os outros falarem, né? E entrevisto os outros. Eu acho muito importante esse momento de fala, a gente poder contar um pouco da nossa história, da nossa trajetória, que nem sempre a gente tem essas oportunidades, né? Enfim, eu cresci em Canela, me mudei com 7 anos para Canela, e a minha infância lá foi muito tranquila. Eu cresci fazendo capoeira, e eu acho que isso foi uma das coisas que me ligou muito à música, ao ritmo, à comunidade, a conviver com diferentes tipos de pessoas, assim. Eu fiz capoeira por 11 anos, e eu frequentava festinhas lá, só que as festas em Canela eram basicamente festa indie, bandinha, sertanejo. Tinha festas eletrônicas, eu tive um primeiro contato assim com música eletrônica, mas era bem mais comercial. Então, meu primeiro contato com música eletrônica desse circuito mais underground foi em Porto Alegre, sim. Eu já saía desde os 13 anos, eu já ia em festa.
incomodava meu pai, porque o meu pai ele tinha que assinar um termo assim de responsabilidade, autoriza meu filho a entrar na festinha. Juro, era muito engraçado. Meu pai vinha me buscar de roupão nas festas, assim. Então eu sempre fui uma pessoa bem festeira. E um dos meus motivos, assim, de vir para voltar, né, para Porto Alegre, foi porque eu queria um espaço, assim, para expandir mais, assim. Eu me sentia muito limitada em Canela. E logo que eu vim para cá, eu pude também exercer faculdade, porque em Canela também não tem muitas possibilidades. Eu estudava na Fevale, arquitetura, daí eu tinha que pegar o ônibus para ir até Fevale, tipo 1 hora de viagem de Canela até Novo Hamburgo, e eu não aguentava mais. Não aguentava mais. Aí eu vim para Porto Alegre, e aí logo que eu vim para Porto, eu comecei a sair nas festas como com a Arruaça, a Base, e eu já tinha um contato, assim, com a cena, mas as festas que eu frequentava, que eu comecei a tocar, foi na Sinners, que era um clube, que hoje se chama Dália, assim, um clube de música pop, bem LGBTQ, e foi um período, assim, que eu me eu descobri muito a minha sexualidade, descobri muito minha personalidade, e principalmente quando eu me inseri, assim, no rolê de música eletrônica, que foi, assim, que eu vi a possibilidade de exercer outras formas, assim, de expressão minha artística, né, porque eu sou uma pessoa que se envolve com todos os tipos de arte. Resumidamente, é isso. Sim, que massa. Eu gosto de ficar puxando os fios, assim, e eu acho massa que tu traga que a Arruaça, e tu foi cria, assim, da Arruaça e da Base e tal, as primeiras festas, dentre outras com as quais tu te relacionou de música eletrônica, porque é bem o objetivo, assim, o nome da festa Base era justamente porque a gente tentava fazer um trabalho de base e tal, então tu é uma prova de que o trabalho foi bem feito. Eu fico muito feliz com isso. A Arruaça também tinha isso um pouco, a gente queria fomentar a cultura DJ e tal, e pelo jeito deu certo. Eu saio desde... Eu acho que eu tinha 12 anos a primeira vez que eu saí, mas era aqui em Porto Alegre, então não precisava dessa parada de autorização. Era uma boate que se chamava Kauai, fica exatamente onde está aquele Meet Club, eu acho, agora, que teve Hot lá e tal. Sim. E daí eu lembro que a gente ficava na fila e a galera ficava combinando, assim, que tinha que dizer que tinha 16. Eu tinha tipo 12, assim, daí tinha que dizer que daí tu dizia que tinha 16 e ganhava comanda de maior de idade, sendo que maior de idade é 18. Né? E essa coisa do indie eu acho que é uma coisa geracional, assim, eu acho que é um estilo de música que estava associado à cultura alternativa, assim, dos anos 2000, e a minha escola também foi indie rock. Uhum. Pois é, tu falou de várias linguagens, né? Eu acho isso muito massa. Além de DJ, tu desenha também, não sei como é que tu te identifica. Tem o teu projeto Riscos, né? Quer falar um pouco sobre ele? Quero! Na verdade, eu sou uma artista, assim, desde pequena. Eu sempre desenhei muito, desde a minha infância. Fiz aula de desenho quando eu tinha 7 anos, fiz aula de pintura. E, nossa, esse projeto surgiu basicamente através das fotos da Pi. Assim, eu comecei a explorar mais, na verdade, um lado de copiar, assim, as fotografias, né? Porque, na verdade, eu passo por cima. E é, tipo, uma linha contínua, assim. Eu desenho contínuo, sem tirar do papel, assim. E foi muito uma experimentação, assim, porque eu queria usufruir muito das fotos que ela faz do rolê. Tipo, unir isso também, né? A minha, essa é uma forma de expressão. E intervir, assim, nas fotos dela com os meus desenhos. Então, basicamente, quase todos os desenhos que eu fiz são fotografias que ela fez das festas, né? De performers, de DJs, assim. Então, eu acho que é uma outra forma também de expandir, assim, de deixar registrado, de mostrar esse cenário para as pessoas. Sim, total. A gente falava disso ontem, né? Da importância que tem a gente registrar o cenário, e daí esse é o objetivo também que eu
que eu e a Duda estamos tentando pôr em prática, assim, no Cultura de Pista, que é esse projeto onde a gente vai tentar documentar e tal, instrumentalizar a cena. Então, eu também acho que é super importante explorar todas as linguagens artísticas possíveis. E eu acho que isso vai muito na mesma direção do que a Bela falou no episódio com ela, sobre criar ambientes, assim, né? Criar imaginários e tal. Então, a música, ela é apenas uma das linguagens que rola nas festas. Daí tem vídeo, performance, cenário, tem um monte de coisa, moda, muito. Então, acho que isso é bem massa, assim, a gente falar sobre isso, porque muitas vezes pode passar despercebido. Sobre, então, a tua chegada em Porto Alegre, queria que tu contasse um pouco como foi que surgiu esse desejo de ser DJ, como foi esse processo entre querer fazer e conseguir fazer, e quais foram as tuas inspirações, assim, nesse primeiro momento. Eu gosto muito de falar das inspirações, porque eu sempre trago as inspirações para as entrevistas e conversas. Quando eu vim para Porto, eu tinha 18 anos e como eu já era uma pessoa bem festeira, já frequentava muitas festas, eu era muito envolvida com a cena noturna, com produtores e DJs. Eu ainda não me via como DJ, assim, eu era só uma frequentadora. E teve um dia que teve um DJ contest, isso quando eu tinha 18 anos, que foi no Tabu. E aí teve uma competição assim no Facebook, tu postava a tracklist para as pessoas votarem qual que elas gostavam mais. E a minha tracklist ganhou, assim. Eu fui na coragem, por que não tentar? Porque eu acho divertido. E aí eu ganhei e eu toquei nesse dia no Tabu. E eu aprendi a tocar na hora. E a pessoa que me ensinou é minha amiga até hoje, a Raquel Pianta, que é uma pessoa que toca mais indie, ela é musicista, professora de música. Hoje ela não toca mais, o que é engraçado, que ela e foi muito, muito foda esse dia, porque eu tive uma resposta, assim, do público que estava lá, muito grande, e aquilo me despertou, assim, uma felicidade, uma vontade de fazer de novo, sabe? E aí eu continuei participando de outros DJ Contest, teve um na Opinião, também ganhei, participei, toquei na Opinião. Tocar na Opinião é muito bom, cara. Tu tocou no palco ou ali na House Mix? No palco. No palco. Mas todas essas eram festas mais, tipo, open format, né? Que toca de tudo. Eu tocava bastante eletropop, tocava bastante rock, bastante música pop também. E eu já frequentava as festas de música eletrônica. E as minhas inspirações, claro, foram muito a base, muita Ruaça, muita Vorlá. E eu lembro até hoje, assim, um exato momento que tipo, uma chave, assim, de virada, que foi quando eu vi a Posada tocando. Eu até falei isso nos programas da tia. E ela tava tocando numa Vorlá, no Iberê, ali, Camargo, e eu fiquei, tipo, com os bracinhos cruzados, olhando ela mixar, assim, tipo, o set inteiro. Eu sou muito uma pessoa, assim, que fica só olhando o DJ, muito chato. Não danço, fico dura, assim, olhando. E aí eu ficava com aquilo na cabeça, cara, eu posso fazer isso, sabe? Ela tá fazendo, tem mina tocando nesse rolê, e aquilo me inspirou demais. E aí eu falei, tá, por que não, né? Por que não tentar? E nisso tinham outros amigos, como o Fê Ribeiro, Tecnovinho, que também é produtor. Tá aqui no chat com nós. Tá no chat. Oi, Tá amigo. no chat. Ele também era produtor da Cines, já era DJ, é DJ há bastante tempo, já desde de piá, de criança. E ele também tinha esse mesmo desejo que eu, e foi aí, que nessas vontades de várias pessoas, de amigos em comum que gostavam do rolê de música eletrônica, que a gente teve a vontade de fazer uma festa também. E aí que surgiu o plano, que pode ser a resposta de outra pergunta. Que massa, sim, certamente vai ser. Não, acho muito massa. Quando tu me contou essa história do contest, eu achei muito bafo, porque, tipo, primeiro, tu um pouco deu a cara a tapa, né? Tipo, quis se arriscar nisso e tal, não é todo mundo que tem coragem de participar.
Então isso mostra um desejo muito grande, assim, de estar participando desse diálogo. Eu já participei de DJ Contest também, uma vez, só que a festa era do meu amigo, e daí eu não fiquei em primeiro lugar, só que ele pegou e me botou mesmo assim. A gente tocou lá em Sapiranga, no Bar do Morro, uma vez, nesse DJ Contest. E o lance de que o critério desses contests era a playlist, né, o setlist, a seleção das músicas. Então isso já mostra, assim, já mostrava uma habilidade tua, que eu acho muito massa, que é de ter uma curadoria massa, assim, músicas legais e tal. Então, desde o início isso estava colocado. Eu acho que isso é massa pra galera que está começando, ver que, tipo, não vou dizer invariavelmente, porque eu acho que existem vários caminhos para fazer a mesma coisa, mas um caminho muito comum é começar pela seleção das músicas, né? Tipo, é tentar buscar uma identidade através da seleção das músicas. Nunca vai ser totalmente original, mas trazer um pouco do teu gosto e tal, e que isso seja um motor, apresentar isso para outras pessoas. Com certeza. E o lance das referências, né? Como foi importante para ti ver outras mulheres tocando, ver que tu poderia fazer e ir atrás. E hoje tu estar sendo referência para outras mulheres. Quem tiver no chat aí que foi já inspirada pela Fefe, comenta aí, que eu tenho certeza que teve gente já que foi inspirado por ela, porque ela levou isso adiante, né? Pegou a inspiração e levou adiante. Tá, e daí vocês decidiram criar o Coletivo Plano para poder colocar o trampo de vocês na rua. Basicamente isso, né? Exatamente, sim. E decidiram já fazer uma festa de rua. Por que vocês decidiram isso? Queria entender, por que vocês decidiram fazer uma festa de rua como o primeiro projeto de vocês? Não o primeiro, né, porque tinha esses da Sinners, mas o maior e mais voltado para o cenário. E por que vocês decidiram se organizar enquanto um coletivo? Sim. O engraçado é que foi um processo bem, bem natural. A gente tinha um grupo de amigos e teve um dia que a gente resolveu fazer uma festinha num lugar chamado Ponta do Cachimbo, que é lá na Zona Sul. Não sei se tu conhece. Já ouvi, tô ligado, já fui lá uma vez. Uma prainha, assim. E a ideia era colocar um som, assim, no carro para os amigos, ou levar controladora, porque um dos amigos nossos tinha controladora para tocar. E aí a gente ficou pensando, tá, mas a gente vai fazer uma festinha num local público, né? Então outras pessoas podem colar nesse lugar também. A gente não vai dizer, não, aqui é festinha privada, só de amigos. E aí isso ficou na nossa cabeça, assim, e a gente teve a vontade de se organizar e fazer uma festa maior, então. Tipo, não vai ser só para amigos, vamos fazer um rolê pensado para muitas pessoas colarem, né? E a gente fez um evento no Facebook que deu um baita engajamento, assim. Eu acho que um dos motivos foi porque a gente era uns desconhecidos, assim. Então as pessoas ficaram, tá, quem são essas pessoas? O que eles estão fazendo? Vamos lá ver o que está acontecendo. É óbvio. Eu imaginei que sim. E foi muito louco, porque a gente não imaginava que ia ter uma repercussão, assim, como essa, sabe? Até porque, sendo pessoas que ninguém conhece, a gente não imaginava que as pessoas iam nos ver, né? Tipo, ia ser só nós, nossos amigos ali. E não, aquilo tomou uma proporção gigantesca, assim, e nos fez pensar, tá, a gente fez uma festa muito foda, deu bastante gente, a gente tava fazendo uma festa ilegal, a gente não tinha noção de nada. Inclusive, chegou o IPTC lá para nos parar, nos multar. A gente nunca pagou essa multa. E nisso a gente começou a pensar mais politicamente, assim, falando o propósito de estar fazendo um evento na rua, de ocupar espaços. E antes de ser plano, assim, de surgir a plano, a gente não tinha, tipo, noção de nada do que a gente estava fazendo. Então, todo esse processo nosso foi muito natural, foi muito fazendo e aprendendo. A gente chama muito isso de uma autogestão, assim, com o público, porque a gente aprendeu muito com o nosso público também, assim. Ué? Não estou te ouvindo. Agora estou. Ah, que merda. Tá.
Eu não sabia dessa da ponta do cachimbo. Eu achei que vocês tinham começado com aquela da rótula da redenção. A da ponta do cachimbo foi só, tipo, uma ideia que levou a rolar a da rótula da URGS. E nessas duas aí, vocês tiraram o equipamento da onde? Nossa! A gente pediu para a Pétala da CERN, porque a Pétala era um contato, assim, que a gente tinha já, tipo, de Facebook. E acho que foi... O Fernando já tinha caixa de som, acho que ele conseguiu, eu não lembro direito, assim, se foi com o padrasto dele, alguma coisa assim. Controlador a gente tinha, porque o Giovanni, que é dos fundadores junto, que hoje não faz mais parte, tinha uma controladora. Então a gente pegou umas caixas, uns PA vagabundo, aí montou tudo. O Fernando, né, montou tudo sozinho lá. Mexendo tudo pra mim, tá, que eu faço. E foi isso, sabe? O sub eu lembro que foi um contato da Pétala que a gente pagou R$100, isso eu não esqueço. E foi isso, cara. Pode crer. Isso é uma coisa doida, porque a Arruaça, uma das nossas questões, assim, quando a gente propôs o coletivo, é que a maior parte das festas tinha um sound system muito ruim. Então, tipo assim, quando os rolês de rua estavam recém começando, o Mário Arruda tá aqui, ele fazia vários rolezinhos, ele deve lembrar que vários rolês tinham, tipo, só um amplificadorzinho de guitarra, assim, e a qualidade do som era muito ruim. E a gente já tinha um pouco o desejo de fazer essas experimentações mais eletrônicas e tal, mesmo que a Arruaça não tenha começado totalmente eletrônica. E daí a gente juntou grana durante meses para alugar um sound system de R$500, assim. Então foi um marco, assim, para nós. Mas eu vejo que vários coletivos começam com... E daí, tipo assim, isso se tornou insustentável no começo. E daí depois a gente teve que começar a fazer com o som emprestado, o Alexandre Kupak, o vô dele, construir as caixas e tal. Então isso é uma coisa bem comum, assim. O Vini tá aqui, ó, comentando também, ele faz parte do coletivo Central. E eu vejo que no Central a galera se vira, assim, também. E isso tem tudo a ver com o que a Bela falou no último episódio, que ela diz assim, pega o que tem, faz um contato e tal, e bota um som numa praça, num bar e tal. Isso é muito importante, tanto para continuar dando energia para a cena, quanto para a galera que está a fim de se inserir, participar, assim, né? A forma mais efetiva, assim, de participar. Tu falou que vocês estavam mixando em controladora já. Eu lembro que uma vez eu e a Kika assistimos uma live que vocês fizeram, acho que era no Facebook, tava tu, o Giovanni, acho que o Fernando tava também, vocês estavam mixando umas tracks e tal. Eu vi que vocês já sabiam mixar naquela época. Não sabia. Tá, não sabiam então. Ó, tu fez a primeira vez nesses contestes no CDJ, simples ali, mas não mixava, né? Daí depois foi para a controladora. Como é que foi esse processo, assim? Tipo, começou no CDJ, foi para a controladora e depois foi para a CDJ sem S, sob mentoria da professora Flávia Bavaresco. Eu queria que tu contasse essa tua relação com os equipamentos. Sim. Nossa, foi uma grande confusão, na verdade, porque eu nunca tinha acessado a nenhum desses tipos de equipamento antes. E não tinha também muito contato, tipo, eu não buscava entender como é que era, assim. Quando eu busquei entender, foi a primeira vez que eu toquei na Plano, assim, naquele dia, a minha mãozinha tremia, porque eu toquei um B2B, porque eu tava tão nervosa que não ia conseguir tocar sozinha. Esse processo foi bem, tipo, intenso, foi umas semanas antes de tocar na Plano que eu aprendi real, assim, como funcionavam os equipamentos, porque 2 amigos nossos tinham, que eles já eram DJ, já tocavam em controladora, então esse conhecimento se passou muito no coletivo mesmo, assim, todo mundo vai tocar, tá, todo mundo vai tocar. Inicialmente foi muito isso, todos eram DJs, todos queriam tocar, tinham essa vontade. E aí, logo depois da Plano, teve umas pessoas começaram a mandar mensagem, assim, pra gente, porque no Facebook a gente já tinha uma página, a gente tinha criado uma página. E aí chegou um cara chamado Paulo Casarão e mandou uma mensagem pra mim e disse, cara, como assim vocês não botaram o evento de vocês no grupo 4x4? O que é isso? O que é grupo 4x4? Tem uma agenda lá que vocês têm que botar pra não colidir os eventos, blá, blá, blá. Deu, tá, tudo bem, como é que eu faço pra entrar nesse grupo? E aí ele me passou o contato da Flavinha Bavaresco, que é a gerenciadora do grupo 4x4. E eu comecei a amizade com a Flávia nesse dia, assim, a gente começou a trocar muita ideia,
E aí ela me perguntou, tá, tu quer aprender a mixar mesmo? Ai, eu quero muito aprender a tocar. E a Flavinha foi uma grande professora, assim, para mim, assim como a Poema. E eles têm essa coisa da escola deles de conhecimento técnico, de entender bem o equipamento. Eu aprendi a tocar com a 100S mesmo, tipo, a mixar com a 100S. A 100S, tu só tem o pitch para trabalhar, tu não vê o BPM, né? E foi muito assim que eu comecei. Eu gravava muito CD. Por muito tempo eu toquei com CD. E é porque era o jeito que eu tinha aprendido, sabe? E muita das referências, assim, veio deles, o som que eles me passavam. Ó, escuta esse produtor, escuta essa produtora. Eu escutava muitas referências deles porque eu não tinha muito conhecimento ainda, né? Tipo, eu tinha entrado pro rolê e aí ela começou a me passar muitas informações, assim, eu fui absorvendo tudo aquilo. E foi mais ou menos isso, assim. Sim. Eu aprendi, assim, as primeiras vezes que eu toquei foi com... Eu tô sempre repetindo essa história, mas as primeiras vezes que eu toquei mesmo foi usando software tipo o Winamp, o Windows Media Player, fazendo só a seleção das músicas e daí ia sentindo a pista, se estava funcionando aquele bloco, e arrastava uma para cima, não estava funcionando, arrastava a música para baixo e ia fazendo assim. Mas depois eu fui pro Virtual DJ, depois o Traktor, e quando eu fui aprendendo CDJ, foi na 100S também. E eu acho que é uma escola legal, assim, é o CDJ é o mais acessível, assim, né, da Pioneer. Tu deve conseguir comprar o par por 500, 600 reais, assim, né, não é barato, mas é muito mais acessível que os outros. E ele dá uma consistência de mixagem muito bom, porque, de fato, é o Fusca, assim, da mixagem. Então, se sabe pilotar um 100S, pilota qualquer outro. E eu tive pessoas que me ensinaram também no início. O Ezequiel foi um que me ensinou muito, ele me deu todos os CDs dele. Por que eu tô contando isso, assim, até para dialogar com a Fê? Porque eu acho que é muito importante a galera tentar encontrar pessoas dispostas a ajudar. Tem gente disposta a ajudar, às vezes não é fácil. E pegar referências com essas pessoas, seja da parte técnica, seja da parte de repertório, porque isso torna o processo menos solitário. A outra coisa é constituir um coletivo, eventualmente, ou tentar participar de um e fazer esse processo coletivamente. Na Ruaça, também no início, no início só eu e a Posada tocávamos, mas depois o pessoal, todo mundo decidiu que queria tocar e aprendeu isso coletivamente. E daí a Plano começou a crescer, né? Me fala um pouco sobre a Plano, como ela tá, vocês fizeram festa de aniversário recentemente, como é o modo de funcionamento de vocês. Vamos tentar abordar essa questão do coletivo mesmo. Essa sessão se chama É pro meu TCC, porque realmente eu estou fazendo TCC sobre coletivos. Eu queria saber o que é um coletivo, qual a sua função, qual as facilidades, né, qual as vantagens de trabalhar em coletivo e quais os desafios. Então, eu acredito muito que o coletivo é uma rede de apoio, assim, de união, de compartilhar ideias, compartilhar coisas. Na Plano, a gente tem, digo que a gente tem sorte agora, porque nós somos só em 4, então isso facilita muito o processo das coisas, assim, se torna muito mais democrático, porque não são tantas cabeças, assim, pensando, sabe? E isso facilita muito a gente pôr em prática as nossas ideias, assim. E eu vejo que a Plano evoluiu muito, muito. A gente aprendeu muita coisa, assim, né, nesses 3 anos. A gente fez 3 anos agora. E a gente diz que nós somos uma plataforma, assim, de expansão. Porque a Plano é muito um espaço para quem está começando, assim, como nós. Quando a gente começou, a gente queria um espaço, sabe? Então, se a gente não tinha esse espaço, a gente criou esse espaço. E a Plano é muito isso, assim, dar oportunidades para as pessoas que estão começando, que querem criar portfólio, que estão iniciando suas trajetórias. Eu acho isso muito importante num coletivo, sabe? Ter esse lance de dar oportunidade, de compartilhar conhecimento. Sim.
Vocês são 4, né? Quem são os 4 e como vocês se dividem nas funções? Então, eu faço a parte de social media também, além de tocar e produzir. Tem o Fernando, Tecnovinho, ele também é produtor, DJ, ele cuida bastante da parte técnica, organizacional. O Sérgio também, Barsotti, cuida bastante da parte técnica. O Fê também me ajuda um pouco assim com o social media, porque ele escreve muito bem. Então, muito dos textos de evento do Facebook foi o Fê que escreveu. É um dom dele. Tem o Scorza, o Gabriel, que agora é o nosso designer oficial, porque a Plano estava um tempo assim, meio perdida, de ter uma identidade, e eu acho que o Gabriel trouxe muito isso para a Plano, de dar uma cara, né? Uhum. Uma cara feliz, animada, que é as ilustrações que ele faz, e ele também cuida do nosso financeiro, ele é bom com isso. E basicamente todos fazem um pouco de tudo, assim, porque quando um não pode fazer uma coisa, o outro vai lá e faz, assim. Tipo, a gente é bem, bem unido. Uhum. Que massa. Mas eu acho legal assim, perceber que vocês começaram de maneira super amadora, assim como a maior parte, mas vocês têm uma visão, assim, eu percebo que a Plano tem uma visão meio estratégica, a gente conversou sobre isso antes, né, do lance de se entender enquanto marca também, as possibilidades disso, e tu falou de plataforma, né? Como vocês estão vislumbrando assim o futuro? O que vocês acham que é possível de fazer com a Plano? Nossa, é difícil pensar no futuro, né? Principalmente agora, assim, é muito incerto. Mas pensando assim, no agora e no que pode surgir com as consequências do que a gente fez agora, foi muito entrar em contato, assim, com pessoas de outros estados, assim, que a gente nunca teria acesso se não tivesse. É triste falar isso, né? Tipo, se não tivesse lá da pandemia, eu acho que não teria se intensificado tanto essa coletividade que tem rolado no mundo todo, na real, porque tá todo mundo na merda, né? Então, tipo, vamos se unir, vamos se fortalecer. E na Plano a gente tem feito muito isso, de ter uma curadoria mais representativa, de buscar pessoas mais marginalizadas, artistas mais marginalizados, e intensificar, assim, esse acesso, assim, tipo, entrar em contato com essas pessoas, porque tem muita gente aí, o foda que não tem visibilidade. Então, a gente dar esse espaço é muito importante. Eu acho que no futuro o que vai acontecer é gerar muito fruto disso, do que a gente está fazendo agora, sabe? De ter muita rede de contato. Daqui a pouco a gente está lá tocando no Nordeste, sabe? Uma possibilidade. A gente fez uma ponte com o Nordeste. E eu vejo muito isso, sim. Sim, que foda. O Homoloco tem essa... Ele falou disso, né? Ele faz questão, assim, de estar nos lugares, de tocar muito e tal, e ele e o Arthur, né, que trabalha com ele, fazem um esforço disso, eu acho super importante. E eu percebi, assim, tipo, eu já imaginava, né, a gente sabe que existem muitos coletivos e que esse cenário, ele é sustentado, sobretudo pelos coletivos, porque os coletivos, além de produzirem eventos, normalmente são as pessoas que fazem parte dos coletivos lotam os frontes. Então, isso eu acho que é importante de valorizar, assim. E primeiro eu comecei a reparar nos GomaCasts, que já tem tipo, assim, mais de 160, cada pessoinha que sai ali no GomaCast faz parte de um coletivo. 1, ou 2, ou 3, ou 4 coletivos. Então, tipo, tem muito coletivo mesmo. E agora, quando eu comecei com uma produção de conteúdo mais intensa, as pessoas que estão chegando no meu Instagram, tu vê que várias fazem parte de coletivos também. Então, acho que esse trabalho de produzir rede e tal vai nos gerar frutos muito massa. Com certeza. Tá, e daí tu começou, eu lembro que tu começou a tocar e tu chamou atenção rapidamente, assim. E foi convidada para tocar em várias festas em Porto Alegre, e daí depois tocou em várias festas fora de Porto Alegre. Queria que tu contasse mais ou menos, rapidamente, por onde tu já passou e tal, como foi esse processo das festas irem te chamando, quais foram mais marcantes, e quais foram as últimas, assim, importantes, ou as que iam rolar e foram canceladas. Caramba! O que rolou é que eu sou uma pessoa que
fala muito com as pessoas, assim, eu gosto muito de trocar ideia, Aquariana. de conversar, assim, então eu acabo conhecendo muita gente e isso acaba me dando muito espaço, assim, sabe? E com certeza, aquela coisa, quem tem contato tem tudo, né? Uhum. A Flavinha me abriu muitas portas porque ela já conhecia muita gente, né? Tipo, olha aqui, essa aqui é minha aluna, tal. Daí comecei tocando na Desconexo, e aí eu acho que tem um detalhe que eu divulgo muito o meu trabalho, assim, tipo, eu uso o Instagram de portfólio, sabe? Então tem muito material, assim, que eu acho que isso ajuda bastante para as pessoas pesquisarem o que tu tá fazendo, o que tu faz, e isso facilita muito para as pessoas te chamarem, assim, para tocar, além, obviamente, da qualidade do teu som, da curadoria, enfim. E isso fez com que eu tocasse em muitas cidades, assim, tipo, cidades do interior. Eu toquei, esse ano passado eu conheci Carazinho, que tem uma cena muito massa lá, e o pessoal, tipo, é uma cidade bem pequenininha e uma cena bem forte, assim. Eu toquei no Ubi Club e também ano passado eu fui para São Paulo, que fiz tipo uma tour em São Paulo, assim, foi muito intenso, assim, porque eu nunca tinha ido para São Paulo, assim, para tocar em grandes festas. Eu fui uma vez que foi para tocar na festa Ghost, que é num barzinho, o Bar do Netão. Obrigado. E aí, tá, foi isso. E ano passado foi essa tour intensa, que daí eu toquei na Bicuda. E, meu Deus, aquele período foi bem complicado, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa. Eu basicamente não dormia, assim, porque era uma festa atrás da outra, assim, que eu ia tocar. Eu conseguido vários contatos, assim, participei de entrevistas, assim, na Aberta. Uhum. Toquei com a Bad Sista, assim, com a Lauren Flex. Nossa, foi muito foda, tipo, pessoas muito renomadas e isso é muito incrível, tipo, e intenso ao mesmo tempo, porque eu sou uma pessoa que me cobra muito, muito, muito mesmo, porque eu quero entregar uma coisa de qualidade, eu sou também perfeccionista, porque não quero errar, aquelas coisas, né, aquelas lutas internas que a gente tem. E a grande tristeza é que 15 dias antes de começar o isolamento, eu ia tocar na Mamba Negra. Não, sonho de muitos, assim, eu tava muito animada, muito, muito feliz, tipo, é total realização de um sonho, porque eu acho que é a meta de muitas pessoas, tipo, de reconhecimento do teu trabalho, porque é meio que uma grande bagagem, assim, né, digamos, ter a Mamba Negra como uma referência de um lugar que tu já tocou, assim. Sim, pode crer. É muito doido isso, né? O Homoloco tava com um tour na Europa marcada, não tá rolando. A Bela estava indo para São Paulo participar de um longa-metragem, não rolou também. E tu estava com Mamba Negra marcada e não rolou. O que tu acha, o que isso te ensinou, assim, como tu tá vivendo isso e tal? O que isso significou na tua vida ter uma expectativa em relação a uma parada e ela não se concretizar? Nossa, eu tenho trabalhado muito nisso, porque como eu sou uma pessoa ansiosa, eu crio muitas expectativas acima das coisas, assim. Mas eu não sou uma pessoa que me frustra quando não acontece, que é meio que eu sei que quando é para acontecer, vai acontecer, tipo, dá tempo ao tempo, assim, as coisas. Então, fazer uma coisa de cada vez e não se sobrecarregar, dá tipo dar tudo de si, assim, nas mínimas coisas que tu tiver para fazer, tipo, a curadoria de uma playlist, sabe? Uhum. Então, eu tenho me ocupado bastante e resgatado muito as minhas referências também, nesse período, assim, que agora não tenho onde tocar, mas tem muitos sets para gravar, então eu Uhum. tô usufruindo bastante, assim, desses momentos de fazer tudo com mais calma, porque também tenho mais tempo, assim, Sim. não tenho que separar as coisas para pensar com o que eu vou montar, como eu vou montar, e antes eu não tinha muito tempo, assim, para isso. Sim, pode crer. E tu morou por um tempinho em Balneário Camboriú, né? E tu chegou lá e rapidamente já estava tocando nos rolezinhos. O que Uhum. que tu acha? Que faz com que tu consiga tanto espaço assim? Acho que tu já respondeu, mas eu quero ter certeza se a gente concorda.
é difícil, né, pensar, assim, um motivo, porque não é uma coisa pensada, assim, né, é que é natural, assim, meu. E com certeza uma dessas coisas é de dialogar com muitas pessoas que produzem festas, muitas pessoas que tocam. Mas é um processo bem natural, tipo, eu não chego assim me apresentando ou assim, oi, eu sou a Fernanda, você me conhece, quer me conhecer? É um processo tipo, eu chego numa festa, daí eu vejo que a pessoa às vezes vem falar comigo, oi, quem tu é? De onde tu é? Ah, eu sou a Fernanda e tal. Isso rolou muito lá em Santa Catarina, porque né, ninguém me conhecia. Mas algumas pessoas já me conheciam por conta da Greta, porque a Greta, quando surgiu, ela, tipo, explodiu, assim, daí abriu muitas portas também, assim, tu faz parte da Greta? Ela, sim, eu faço parte da Greta. E eu ter participado, ter frequentado as festas lá em Florianópolis, assim, tipo, a Festa Bateu, que foi uma festa que também me deu oportunidades, porque eu conheci a Sara Croma lá, que foi uma pessoa que me deu espaço para tocar em várias festinhas. O Jardel também, da Tangerina Sound System, assim, foram pessoas que eu conheci lá e me deram muitas oportunidades para tocar. E foi muito assim de conversar assim com a galera, trocar uma ideia. Então um dia tu toca na minha festa, deu, legal, na tua festa. Sim. É isso, essa relação sociável assim com as pessoas. É muito assim que rola mesmo. Eu lembro quando eu abri a caixinha de perguntas, teve uma pessoa que me perguntou: como eu faço? Toco há tanto tempo já e não consigo gigs, como é que eu faço? E não tem muito como fugir disso, assim, né? De participar da cena e conversar com a galera. Não é necessariamente chegar lá e falar assim: filho, deu uma travadinha aqui, será que ela caiu? Não, mas é tipo assim, ir lá, olhar o que a galera tá fazendo, ajudar, fazer o seu rolê. Tipo, isso daí da Greta é genial, assim, porque é um bagulho que era uma demanda reprimida do cenário, né? Vocês criaram algo só de mulheres e tal, e que deu visibilidade para vocês no Brasil inteiro, trabalho muito bem feito, e vocês também, assim, não sei o que seria se vocês continuassem junto, porque são todas muito boas, assim, né? Então, realmente, tipo, Kika, Marê, Fernanda, Marine e Paula Vargas. Tipo assim, é só as top. Mas, tipo, eu lembro de ver tu divulgando o teu trabalho. Uma vez a gente até comentou, acho que era na Goma, não me lembro, se a gente estava vendo isso. E daí tu tava divulgando, sei lá, um set que tinha saído e tal. E eu lembro que eu pensava assim, olha, como a Fê, ela sempre tem uma palavra carinhosa, sabe, em relação ao trabalho que ela fez, a quem deu a oportunidade, e isso, inclusive, mudou a minha postura em relação a algumas coisas, assim, muito inspirado em ti. Tipo assim, ser positivo com a parada, honrar os convites que nos são feitos e tal, e agradecer muito por eles, assim, eu acho que isso é uma coisa que te ajuda muito, assim, porque tu realmente estabelece boas conexões com a galera e o resultado disso vem, assim. Então acho que é uma coisa que é uma dica que fica, assim, né, que a galera esteja atenta ao que tá rolando, tentar rolar uma energia boa. Eu digo isso porque, tipo, eu já fui essa pessoa de ser muito hater, sabe? E falar mal do trabalho dos outros e achar que isso era bonito. Isso muitas vezes é uma insegurança nossa em relação ao nosso próprio trabalho e tal. Mas vamos tentar virar esse jogo. Também acho. Tá. Eu queria te perguntar agora se teve alguma coisa nessa trajetória, tipo um tombo, alguma coisa assim, uma festa que tu achava que ia ser muito boa e foi ruim, um não sei o quê, sei lá, alguma coisa assim que foi muito difícil, mas que tu acha assim, um pequeno fracasso, teu fracasso favorito, assim, mas que tu acha que te preparou para seguir se desenvolvendo. Teve uma Cerne na rua e eu levei o meu mixer, eu levei equipamento, porque a Cerne não tinha equipamento para fornecer. Levei a XDJ do Sérgio, né? O Salvador, Sérgio. E aí ele tinha um mixer que era um mixer que fazia parte do meu parzinho de 100S, aquele mixer bem antigo, que só tinha o grave e o agudo, não tinha mais nada. E era isso, 2 canalzinhos. Eu levei e eu não chequei a voltagem
E aí eu tava tocando, bem feliz, pessoas dançando, era o último set, eu fechava. E eu queimou a desgraça no meio do set, assim, deu, o que eu faço agora? Aí o que eu fiz? Eu continuei meu set no computador da Luísa, a Luísa Rania, que tem nome de Rania, que hoje não toca mais. Foi isso, eu acho que foi um momento mais frustrante, assim, né? Porque tem que cuidar, tem que checar a voltagem das coisas. Exatamente. Esses detalhes, porque, nossa, fazem muita diferença, assim, total. Sim, total. Nossa, isso daí é uma coisa que é importante lembrar sempre, né? Porque a gente segue queimando equipamentos até hoje. Mas, real, na segunda arruaça, eu simplesmente esqueci de levar um mixer. E daí, tipo, o mixer tinha ficado num clube onde a gente tinha tocado no dia anterior e o clube tava fechado, não tinha como pegar o mixer. Foi uma função. Isso, tipo assim, a festa não aconteceu, nos deixou uma dívida que durou 1 ano. Nossa. Mas isso daí é história para outra hora. Então, assim, vamos encaminhar. Eu queria que tu contasse quais foram as tuas principais dificuldades no começo e como que tu fez para superar elas. Nossa, acho que as minhas maiores dificuldades era pensar muito no que os outros iam achar do que eu estava fazendo, assim, eu era muito noiada nisso. Nossa, eu tenho que fazer esse som, porque daí esse som todo mundo vai gostar. Eu era muito noiada nisso, e eu acho que isso fez eu perder digamos, a forma de encontrar a minha identidade, a minha expressão dentro do som, né? Que era me preocupar muito com o que os outros iam achar. E eu acho que hoje eu diria para Fernanda do passado, faz o teu som, fica tranquila e não se preocupa com a opinião dos outros, porque sempre vai ter aquele que vai reclamar, vai dizer o que tu tem que fazer, sempre vai ter. E o diferencial das pessoas é tu ser tu mesmo, com certeza. Tipo, ter tua personalidade ali, sabe? Eu acho isso muito, muito importante para a identidade de um DJ, é ser você mesmo, assim, simples assim. Pois é, né? É uma coisa que é relativamente simples, mas que não é fácil, porque quando a gente está se inserindo num rolê, a gente obviamente vai se preocupar com o julgamento e vai buscar referências em outras pessoas. Só que, tipo, é um equilíbrio que tem que tentar buscar, que é ter referências, né? Ter referências, buscar conhecer mais e tal, mas tentar manter uma identidade, porque, tipo, minha parada toda com esse projeto de produção de conteúdo é tentar demonstrar para as pessoas que a singularidade é a única coisa que vai diferenciar elas das outras. E que existe um padrão de ensino formal da cultura DJ que formata DJs muito parecidos e que daí fica super difícil, né, de tu conseguir espaço mesmo. E que, na verdade, é muito mais sobre repertório, não necessariamente musical, repertório de vida e como a gente conseguir trazer isso pro nosso trampo, né? Sim. E daí eu acho muito bafo isso da tua história, porque, tipo, tu traz o teu repertório, né? A primeira característica que tu mostra, né? O repertório das tuas referências lá naqueles contextos, tudo. Faz uma escola de mixagem super rigorosa. E daí o Arthur tava comentando aqui no chat que o teu nome se espalhou muito rápido. Inclusive, tu nunca tocou em BH? Não, não. Ó, fica aí, galera. Chamar a Fernanda pra tocar em É um BH. sonho. É bom demais, sabe? E daí tu pegou e desenvolveu uma técnica muito boa, e daí eu acho que tu tinha essa característica de se conectar muito com as pessoas, e tu tinha uma técnica muito boa, tuas mixagens eram muito boas, e isso começou a chamar muita atenção, e daí tu viveu um último momento, que é o mais atual assim, da tua carreira, eu acho, que foi achar a tua identidade sonora mais potente. Exato. Atual, né? Porque isso sempre vai se transformar, é uma metamorfose sempre, mas tu te achou num estilo ultimamente, né? Fala um pouco sobre isso. E iniciou na produção musical, inclusive, né? Deu os primeiros passos. Então, fala um pouco sobre a Fefe do momento. Nossa, a Fefe do passado era uma Fefe bem perdida, assim, porque ela queria participar das coisas, mas ela não tinha muito background, digamos assim, né?
Claro que muito. Até fiz uma playlist sobre isso, né? Que era música eletrônica, a gente não sabia, né? Tá, a música Uhum. eletrônica a gente não sabia, mas de pesquisar, assim. Eu era uma pessoa que tinha conhecimento, então eu me afundei, assim. E eu digo muito que os meus amigos são minhas referências, porque isso foi moldando muito minha linha de som. E quando eu entrei na Greta, que eu acho que foi, assim, a virada, assim, que as gurias me inspiraram muito. E eu consegui encontrar mais a minha identidade, que é um som, digamos, enérgico, explosivo, quebrado, assim. E eu me enxergo muito no meu som, isso é muito louco, porque sou uma pessoa bem, não, talvez não pareça, não sei, mas tipo, eu sou uma pessoa muito tímida, sou uma pessoa muito fechada. E daí no meu som eu consigo meio que botar tudo pra fora, assim, sabe? Tipo, aquela coisa que tá no estômago presa, tipo, eu quero Uhum. falar, que eu quero dizer alguma coisa através do som. E isso se deu muito das referências de convívios, de festas que eu frequentei também, assim, que foram moldando, assim, a linha de som. Inicialmente era muito do que a Flavinha me passava, porque o meu som era bem tech house, eu tocava muito tech house, eu tocava house. E foi se moldando, assim, a partir das relações, assim, que eu tive com as pessoas. E hoje eu posso dizer que encontrei, assim, o que eu curto tocar. E Que gosto muito. foda. É inevitável que isso vai acontecer durante o processo, assim, né? E que a gente vai tocar sons que no futuro talvez a gente não ache tão massa, e não tem que se envergonhar disso, eu acho, tipo, faz parte, e pegando refs e moldando e buscando uma singularidade. Ah, eu queria saber se tem algum hábito teu que te ajuda nesse processo, um hábito que tu adquiriu, assim, que tu desenvolveu durante a tua trajetória, seja, assim, qualquer coisa, assim, que possa ajudar, seja, tipo, no momento lá de tocar mesmo, ou seja, nos teus momentos de preparação, ou na semana, enfim, mas tem algum hábito, alguma coisa que te ajuda muito, assim, nesse processo? Eu acho que o meu hábito é bem organizacional, assim, porque eu sou uma pessoa bem organizada. Então, antes de tocar, assim, numa festa, eu separo exatamente, tipo, a playlist do que eu vou tocar e também coloco músicas extras, assim, porque eu faço muito o que vem na telha, assim, tipo, eu meio que nem o Momoloco falou, que ele chega antes, né, nas festas, chega cedo e Uhum. vê o ambiente, como é que tá a situação. Eu faço muito isso também, que é avaliar o que está acontecendo para moldar o meu som, assim. Então, eu faço uma pré-preparação, assim, do que eu vou tocar, mas é tudo na hora, assim, tipo, vou Uhum. essa com essa. Isso é foda também, porque eu não sou pessoa que tenha acesso, assim, para praticar o que eu vou fazer. Então, tipo, é tudo que tá acontecendo ali na festa mesmo, sabe? Porque eu nunca testei essa música antes, então eu vou testar agora na festa. Isso rola muito. Apesar de eu ter amigos que têm equipamento, assim, mas, tipo, ter o seu equipamento próprio faz muita diferença aqui. A Bela também falou isso, né? Uhum. Ter o seu equipamento, assim. E acho que minha preparação para tocar é essa. E Uhum. talvez preparação para a vida é cuidar da saúde. Aguentar as festinhas, assim, entendeu? Sim, a full. Nossa, eu tô descobrindo isso recentemente. E tá me fazendo muito bem, realmente faz muito bem para a cabeça. E se a gente quer trabalhar com isso, né, tem que ter essa noção, eu acho, porque senão desgasta demais. O Arthur Koba te perguntou aqui, ah, quanto tempo, se tu sabe quantas horas tu fica na internet, nas redes sociais, e como isso te influencia no teu trabalho, porque ele repara, e ele diz isso porque ele faz a mesma coisa, que tu tá sempre online, responde, curte e tal. Como que é a tua relação com as redes? Pois é, né? Isso é até algo que eu tenho repensado, porque tem me consumido demais, assim, principalmente agora na pandemia, que a gente tem uma carência, assim, de atenção, sabe? Porque a gente não tá vendo as pessoas, então a gente fica o tempo todo na internet querendo conversar, querendo interagir, querendo uma atençãozinha, né? Tipo, um Uhum. biscoitinho, sei lá. Aí eu tenho repensado muito isso, assim, de estar presente nas redes quando houver mais necessidade, assim, porque estava me consumindo demais. Eu realmente sou uma pessoa viciada, assim, né, nas redes, porque Sim. eu curto muito ficar
olhando o que os outros estão fazendo, ou inventar alguma coisa para postar, para compartilhar, porque eu gosto muito de compartilhar as coisas, assim. Tanto que eu faço a social media da Plano e faço a social media da Pani também, né? Tipo, eu desenvolvi um negócio, assim, porque eu não tinha conhecimento nenhum de social media e acabei desenvolvendo de tanto me relacionar, assim, nas redes sociais, né? Acho que... Mas tenho diminuído essa minha frequência para não me consumir demais, porque faz mal, né? Pode crer. O Arthur, ele é social media também, né? Além de outras funções lá. Ele disse que ele ficou 2 semanas longe das redes sociais e que parecia uma abstinência, assim, uma síndrome de abstinência. É real. Eu tô trampando com isso também agora, e daí eu comecei a tentar estabelecer certos limites, tipo, eu acordo e tal, faço minhas paradas, tenho tentado valorizar muito as primeiras horas do dia, e eu só olho o celular depois do café da manhã, assim, chega um horário que eu também paro de olhar, porque senão a gente se perde mesmo na parada. Né? Tem que se regrar, principalmente agora. Tá. A gente está chegando no final, Fê. Nossa, eu poderia ficar horas conversando contigo. Eu tô amando esse projeto porque realmente a galera tem muita história boa para contar. Sou teu fãzaço, te agradeço mais uma vez. Obrigada. E eu queria finalizar com as últimas perguntas. Queria saber se tem alguma referência que tu quer compartilhar com a galera. Eu tenho sugerido que pode ser um set, um artista, mas pode ser um livro, um filme, alguma coisa assim que, tipo assim, foi virada de chave para ti, assim, que te deu algum insight, uma parada assim, que tu gostaria de compartilhar. Então, eu sou uma pessoa que lê muito, eu leio muita coisa relacionada ao cenário da música eletrônica, assim, a história da música eletrônica. Então, eu tenho vários livros para recomendar, porque eu acho muito importante a gente saber de onde veio, porque a gente não pode esquecer que a música eletrônica foi criada por pessoas negras, pessoas LGBTQs, pessoas marginalizadas, então eu acho muito importante tu saber a história da música eletrônica, assim, primordial. Eu gosto muito de ler sobre isso, assim, e é um dos livros, assim, que introduziu, assim, essa vontade foi Todo Dia Já Sambou, que é um clássico, né, da Cláudia Seff. Eu li também o DJs da Perifa, que é de um pesquisador, ele é porto-alegrense, ele fez um estudo de campo, assim, da cena de drum and bass de São Paulo, e achei muito foda, assim, porque teve uma visão de uma pessoa que não é frequentadora, era um cara branco, de classe média, que se inseriu em espaços mais marginalizados, assim, e acho muito foda, assim, ter essa visão e entender o funcionamento das festas, enfim. E acho que é muito isso, ler, ver filmes, Sim. conhecer a história, pesquisar, tipo, pesquisar tudo, sabe? Sim, isso é uma coisa que inclusive destrava, muitas vezes a gente pode estar travado, e assim, ouvir um set te destrava, pode destravar, tu cria conexões e tal, ver um filme. Eu tenho esse livro aí, se alguém quiser, o DJs da Perifa, o Marcelo Lázaro está dizendo que está terminando de ler ali, ó. Vamos fazer girar esses livros. Muito bom. O da Cláudia Seff eu tenho aqui, o Cris que me deu de presente, lá da ONI. O Matheus perguntou como é o teu processo de pesquisa. Se tu pesquisa por artista de certos países, se tu vai diretamente nas labels, como é que tu faz para guiar isso? Então, eu tô atualmente num processo que é, tipo, descolonizar as minhas pesquisas, minhas referências, porque eu pesquisava muita coisa de produtor do Reino Unido, assim, e eu tô ouvindo muita coisa que sai agora dos VAs atuais, assim, e tenho tocado muita coisa de produtor e produtora brasileira, e meu processo é muito de ouvir set, de ouvir VAs que saem, e procuro bastante por labels já, porque eu já tenho labels que eu acompanho, que é no meu estilo de som, assim, que eu gosto muito. Então, varia muito, porque eu meio que pesquiso por tudo, tipo, até assistindo um filme, eu vejo uma música que toca, daí eu fico ligada, pego o Shazam. Nossa, eu também. A Duda estava assistindo a série, eu esqueci qual é a série. Não me lembro o nome da série agora. De umas minas que lavam dinheiro, acho que é de umas minas que lavam dinheiro, que tem na Netflix. Netflix. Qual é o nome, cara? E daí ela tava assistindo e eu tava trabalhando no computador. E daí entrou uma track, assim, e ela sempre falava, a tracklist dessa série é foda. Entrou uma track e eu enlouqueci. Meu Deus, preciso. Daí eu vou pro computador e começo a procurar.
E é Sim. isso, total, né? Dá pra achar. A Mari, eu lembro que a Mari falou que ela tinha descobrido o Egyptian Lover vendo um filme também e tal. Então, tipo assim, tem música em tudo que é lugar, né? Eu vou fazer um material mais aprofundado depois sobre pesquisa, vai ser, eu acho que o segundo material que vai sair na Go, porque eu vejo que é uma temática massa. Uhum. Tá, então vamos ter que finalizar. Eu tô tentando ficar em menos de uma hora sempre para não pesar pra galera. Últimas 2 perguntas. Qual que tu acha a característica mais importante, então, pra galera investir, pra ti, assim, né? Claro que pra cada um vai ser uma coisa diferente. Mas quem tu acha que é a coisa mais importante pra galera investir no começo, quando tá começando, pra tentar acelerar o seu processo? Como eu já tinha comentado, é dialogar com pessoas que já produzem, que já tocam, tipo, se inserir nesses espaços, assim. Ser uma pessoa que fomenta a cena da sociedade é muito importante, sabe? Tu pagar as festas, estar naqueles espaços, tipo, fomentar a cena mesmo, sabe? Pagar pelos artistas. E é aquela coisa, né, que quem é visto é lembrado, eu acho que é muito isso. Pra mim foi assim, sabe? Tipo, de conversar com muitas pessoas, de estar muito nos lugares, assim. Acho que é isso. Pode crer. Não, isso é muito massa que tu tá falando, porque tu disse que tu é uma pessoa tímida, e isso não te impede de, É, mesmo assim, divulgar o teu trabalho, tentar fazer conexões e tal. Porque, tipo, nem todo mundo precisa encarar essa manifestação artística como um trampo e tal. Tipo, cada um vai ter a sua pegada, existem vários caminhos diferentes para chegar em lugares diferentes também. Mas, tipo, se tu encarar minimamente como isso, eu acho que em termos de redes sociais a gente fica muito preso na vaidade, assim, né? Então a gente fica com receio de postar as coisas, mas eu acho que tem que ficar tranquilo, posta lá, divulga e vai registrando, vai documentando o que tu tá fazendo, porque sempre vai ter gente interessado, né? uhum. E por último, então, pergunta já clássica: com quem você faria um back-to-back? Qualquer pessoa no mundo, vivo ou morto. Se tu pudesse escolher agora, com quem tu faria esse back-to-back? Amigo, eu juro que eu fiquei muitos dias pensando nessa pergunta, porque é bem difícil, né? A gente quer tocar com todo mundo. Mas, sendo realista, assim, eu queria muito fazer um back-to-back com o Marcelinho. Que eu nunca. Olha, maravilhosa! Convite feito ao vivo, Marcelo. Aceita ou não aceita? Já responde aí. Tu responde e a gente finaliza o podcast. Agora só o que falta é ele não aparecer. Não, mas ele vai ficar sabendo. Tá, então tá, ó. Depois eu vou endereçar o podcast a ele. Já ficou o convite feito no ar. Adorei conversar contigo. Obrigada. Esse projeto é um projeto de longo prazo. Eu pretendo fazer muitas vezes, né? Tu até falou ali no início, né? Quando a gente conversou, tu falou, toda semana é foda. É foda, mas é massa. A galera tem entrado. E eu espero conversar contigo novamente daqui a um tempo. E vamos Legal. ver o que tu vai estar fazendo. Nossa, sim, com certeza. Muito obrigado. Muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou no chat, que tem acompanhado. Isso é muito massa, fazer isso. E todo mundo que tem participado aqui, se alguém tiver vontade de conversar comigo um dia, manda um direct lá que eu chamo. A ideia é fazer a palavra rodar mesmo e gerar um acervo de vivências para... Ó, o Marcelo respondeu, acho que ele aceitou. Mas a ideia é que a gente possa seguir fomentando o cenário, porque a gente ama ele e quanto mais a gente abrir as portas e diversificar o número de artistas e produtores, enfim, todo mundo que movimenta esse ecossistema, melhor o cenário vai ficar. Então, a pauta aqui é sempre compartilhamento e coletividade. Show! É isso, galera. Muito obrigado para todo mundo. Obrigado, Fê. E eu espero encontrá-los novamente na semana que vem para o 4º episódio com a Suelen. Obrigada. Beijão. Boa noite. Falou, galera. Tchau. Tchau.